Olá, uma boa tarde para todos. Que a graça de Cristo seja sobre cada um daqueles que passarão a ouvir esta mensagem. Eu fico muito grato a Deus por nós podermos estarmos aqui em um vídeo para mais um programa. O programa chama-se A Palavra é Viva. Um momento de reflexão na palavra para tirar as minhas dúvidas. Então, assim, eu fico muito grato com aqueles que vão participar mesmo, que vão estar ouvindo essa mensagem. O tema da mensagem hoje é um tema interessante, é a necessidade do homem. A necessidade do homem. Este é o tema pela qual nós vamos estar falando daqui a pouco. Antes, escute esta canção, este cântico. Eu gosto muito deste cântico, é de uma pessoa muito querida lá do estado de Pernambuco, é o cantor Esteves Jacinto. Ele é muito agraciado, em Deus, poder lhe conceder a autoria de alguns cânticos que traz uma elevação espiritual. Então ouça, por favor. Glória a Deus. Pode ser, meu Deus, valeu. Glória a Deus. Valeu. É bênção de Deus. Olha, nós temos, a oportunidade de estarmos juntos. Mais uma vez, aqui eu vou estar transmitindo este vídeo para o Facebook, para que todos possam aí estar vendo e ouvindo esta mensagem que vamos passar para aqueles pelas quais participarem. Como já falei, quero dizer que prestem bem atenção na palavra de Deus. Estamos com a Bíblia Sagrada, aqui onde vamos participar a palavra do Senhor, neste programa onde a palavra é viva. Então, vamos falar sobre o tema, a necessidade do homem. Além de a evangelização iniciar em Deus, é de seu claro interesse por todos os homens. Nós vemos e temos que considerar
que existe no homem a completa ausência de mérito para alcançar a salvação. Em outras palavras, estamos dizendo que o homem não é capaz de salvar-se a si mesmo, ou de produzir a salvação de alguém ou para alguém. Entretanto, é fundamental notar que tal necessidade é apenas real após a queda, pois o homem não foi criado assim. O homem não foi criado assim, não é? Desta forma. O homem foi criado por Deus. Olha, vamos começar a ler Bíblia Sagrada. Em Mateus, capítulo 19 e versículo 4, diz assim, preste atenção. Respondeu-lhes ele: não lestes que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Romanos, vamos ler alguns versículos para nós tomarmos base em tudo que vamos estar falando, porque a Bíblia que tem que explicar qual é a necessidade verdadeira do homem, né? Que o tema é esse: qual a necessidade do homem? Então, a necessidade do homem é ele obter o que a Bíblia lhe diz, o que ele tem que fazer, não é? Então, vamos ler agora Romanos, capítulo 5 e versículo 12 e 19. Capítulo 5, versículo 12 a 19 diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Olha que coisa, hein? A morte passou a todos os homens. Eu quero que vocês prestem bem atenção que através de Adão, em morrer, essa morte passou para todos os homens, segundo diz a Bíblia Sagrada. Passou para todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens foram mortos. E todos pecaram por causa do pecado de Adão. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vamos ler o 18 e o 19. Por assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, para um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação e vida. 19 e último agora: pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Entendeu? Olha o que diz em primeira carta de Coríntios aos Coríntios, no capítulo 15. Veja bem, no capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 45 a 49. 45 a 49. Diz assim: assim também está escrito, assim também, eu estou lendo Bíblia, eu estou lendo a Bíblia Sagrada, diz assim:
Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. Estava falando já de Jesus. O primeiro homem, sendo da terra, Adão no caso, é terreno. O segundo homem é do céu, no caso Jesus. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. O 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Traremos a imagem celestial. Vamos ver em 1 Timóteo ainda. Eu quero ler Bíblia, ler Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 13. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 13. Está aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Somente eu quero que os senhores, as senhoras, as nossas irmãs, nossos irmãos que estão nos vendo a partir deste momento aí, através desse vídeo, eu quero que os irmãos entendam que somente Deus seria a causa suficiente e razoável para explicar a complexidade da vida humana. Somente na palavra, olha aqui, irmão, somente na palavra de Deus pode-se encontrar uma revelação especial das atividades de Deus. Somente a palavra, somente na palavra pode encontrar essas coisas especiais das atividades de Deus na criação do universo e de tudo que nele existe. Tudo que nele existe só tem como descobrir através da palavra. Por isso que há uma complexidade de coisa, todo mundo traz imaginações, linhas de pensamento, é uma coisa terrível. O homem foi criado por Deus, não é? Eu não quero entrar em outros méritos ou deméritos, não. O homem foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus. Diretamente por Deus. Diretamente por Deus. Ao observar a leitura que nós estamos fazendo, né, que fizemos há pouco nas Escrituras Sagradas, podemos observar o primeiro relato bíblico da criação. Não se pode chegar a outra conclusão senão que o homem é resultado da intervenção direta de Deus. Observe o versículo: criou Deus, pois, o homem. Em Gênesis 1, 27. Em Gênesis 1, 27, diz assim: Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus criou. Foi Deus quem criou o homem. Distinto de outras criaturas. Viu? Porque tem pessoas que fazem muitas comparações disso com aquilo. Ele foi distinto de qualquer uma outra criatura. Na descrição de Gênesis, Deus cria o reino vegetal distinto do animal. E o homem distinto de ambos. No versículo 11 do capítulo 1 diz assim: e disse Deus: produza a terra ervas, que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. Tudo era distinto. Essa identificação exata de Deus em relação ao reino vegetal inclui até mesmo a condição da semente e do fruto das árvores. Mas não se encontra aqui nenhuma referência ou semelhança com os animais ou o homem, mas declara que sua reprodução é única e exclusiva segundo a sua espécie. Ou, como declara o próximo versículo, conforme segundo a sua espécie.
não é? Como declara o próximo versículo, a respeito do fato similar acontece com os animais marinhos e as aves, não é? Em 1:21 diz assim, assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas, conforme a sua espécie, e todas as aves que voam, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Note que cada ser criado por Deus é criado segundo a sua espécie. E o mesmo acontece com os animais selváticos, né? Assim, cada categoria de animal foi criada em conforme com a sua própria espécie, bem como com a sua reprodução, de acordo essa conformidade que Deus o deixou, em posição exaltada. O fato de que o homem não pertence à categoria dos animais, pode ser percebido isso em uma fundação de criação distinta dos outros seres vivos, como uma espécie distinta de ser vivo e pela posição distinta que tem das demais criaturas. Como está 1:26 diz assim, em Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. A ciência humana coloca o homem no reino animal. Reino animal é animal. Eu sou do reino do homem, não é? Então é uma coisa, nós estamos falando disso não, estamos falando da necessidade do homem, Então essa identificação demonstra que existe algo especial, não é? Não somente na criação, mas na formação, além de intervenção especial, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso faz toda a diferença entre o homem e os outros seres vivos, mas é ainda reforçado por sua posição exaltada, não é? Pois é criado para ter domínio sobre todos os outros seres vivos. Portanto, o homem está colocado numa posição privilegiada em relação às demais criaturas. O homem está acima disso tudo. Devemos respeitar, não quer dizer que eu sou maior do que fulano, fulano é maior do que ciclano, etc. E temos que respeitar a cada um, enfim. Não. Pelo contrário, nós temos que nos respeitarmos, não é? Respeitarmos. É lógico, não é? Agora, o seguinte, como diz o outro, cada um no seu quadrado. Só que o homem foi feito de uma forma completamente especial, diferenciada de tudo isso aí. Essa posição exaltada é ainda demonstrada de forma poética, em Salmos, quando Davi escreve uma exaltação das obras de Deus, dizendo: quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, e sob os teus pés tudo lhe pusestes. Isso está em Salmos número 8 e versículo 3 a 6. Portanto, o homem é considerado como um ápice da criação. Um ápice da criação. É isso. A coroa da criação. O homem é a coroa da criação. E por isso tem em sua distinção de todas as outras criaturas, de todas as criações, e está acima de todas elas. Outro fator é a evidência, né? A evidência é que essa verdade é como a criação do homem é uma obra criativa de Deus. Chegou ao fim,
Isso pode ser observado pela frase dita pelo próprio Deus após a criação do homem. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Era muito bom. Isso, vamos ler Gênesis 1:31. Gênesis 1:31. Gênesis 1:31. Viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Tudo que ele fez, tudo, muito bom. Imagem de Deus. Ser criado à imagem de Deus significa que tudo que torna possível um ser autoconsciente, torna-se possível a um ser autoconsciente, incluindo os aspectos materiais e imateriais do homem. Indica que o arquetipo do homem é o Deus Trino, e que nossos atributos refletem ainda que imperfeitamente o caráter de Deus. A imagem de Deus influencia os seguintes aspectos no ser humano. Olha que coisa linda. As imagens, veja os seguintes aspectos. Primeiro, a justiça original. A justiça original. Esse termo diz respeito à condição do homem, que foi criado sem pecado, como diz em Gênesis 1:31. Após a criação do homem, fala que tudo que Deus fizera era muito bom. Tudo que ele fez foi muito bom. Salomão também faz uma boa observação do homem como criatura especial de Deus, quando diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. O Novo Testamento é testemunha de maneira semelhante, mas o faz retratando a condição do salvo como uma volta a um estado anterior. Paulo, em sua epístola aos Colossenses, faz a seguinte observação: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despisteis do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Colossenses capítulo 3, versículo 10, Efésios 4, 24. O uso do termo refaz, que traz a ideia de realizar novamente algo anteriormente pronto, ou de fazer novo novamente, como sugere a forma grega da palavra em pauta. Portanto, a criação do homem segundo esta imagem moral implica que a condição original do homem era de santidade positiva, e não um estado de inocência ou de neutralidade moral. Não. O outro aspecto, do homem era a constituição natural do homem. A constituição natural do homem. Por ser criado à imagem de Deus, o homem dispõe de uma capacidade moral e racional. Essas capacidades asseguram a condição de um homem ao ser humano, e é impossível que participe dessas condições sem a presença dessas dádivas. Ou seja, embora o homem hoje esteja em um estado de pecado, não perdeu completamente essas características, mas é impossível que elas sejam exatamente como foram outrora. Portanto, é importante evidenciar que, ainda que o homem tenha a capacidade moral e intelectual, ela foi maculada pelo pecado. Entretanto, é válido demonstrar que, mesmo após a queda, o homem é apresentado como sendo imagem de Deus. Vamos ver Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Gênesis 9. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Diz assim: quem
derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. Se tem um peso essa palavra, eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque senão eu vou fugir, eu vou para outro campo e a gente vai terminar falando de outras coisas. Vamos ler também na carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, 7. 1 Coríntios 11, 7. A carta de 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 7. Vocês que estão nos acompanhando aí, porque a demora é porque aqui é na hora, viu? Não tenho que, já procurei, já fiz, não, é procurando aqui na hora. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, diz assim, versículo 7, o homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e a glória de Deus. É a imagem e a glória de Deus. Está falando para o presente ali, não é? Vamos ver Tiago 3,9. Tiago 3,9. Vamos lá em Tiagão. Vamos lá, Tiago. Tiago capítulo 3, versículo 9. Diz assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então segue-se que é impossível afirmar que o homem perdeu totalmente a imagem de Deus. Da mesma forma que é impossível afirmar que ele seja identicamente a mesma pessoa. A outra condição, a condição espiritual do homem. A condição espiritual do homem. É natural esperar que o homem, sendo criado à imagem de Deus, desfrute de uma condição espiritual, pois Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, como diz em João capítulo 4, versículo 24. E não é difícil observar esse fato, pois mesmo na narrativa da criação podemos encontrar dados referentes a esse fato. Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, conforme diz Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Dois fatos podem ser ressaltados e considerados importantes nessa questão. Primeiro, a vida do homem só foi possível após o sopro de vida da parte de Deus, sendo considerado como o princípio da vida do homem. O princípio da vida do homem foi ali, quando Deus soprou em suas narinas, o fôlego de vida. Aí ele passou a ser alma vivente, passou a ser alguém. Segundo, a expressão alma vivente, é considerada condição de vida. Tornou-se alma, fez alma vivente. Isso aí quer dizer, é consideração de uma condição de vida. Como que é isso? Vida infinita. Ao ser criado à imagem de Deus, o homem participa da vida como dádiva de Deus. Não de maneira completa e perfeita como o próprio Deus, que é eterno por definição. O sopro divino foi a doação de uma vida interminável, ainda que a punição pelo pecado incluísse a morte do corpo, do físico, do mundo físico. A vida não finda nela. Ou seja, apesar da morte física ser real, é uma realidade, a alma do homem é dotada de uma existência interminável. Note que Jesus ensinou que aquele que crê tem vida eterna, em João 11, 26. Entretanto, ele também ensinou que os que não creem e não guardam as suas palavras
podem sofrer a morte eterna, como fala em João, capítulo 8, versículos 51 a 52. É por isso que ele afirma que o fogo esperado para os infiéis é um fogo eterno. Não é? Como fala em Mateus 18 e 8, Mateus 25, 41, Marcos capítulo 9, versículo 4 e 9, 45 também, viu? Judas, capítulo 1 e versículo 7, porque só tem um capítulo, não é? Judas. Estou citando esses versículos para que vocês depois possam acompanhar na sua Bíblia, para poder entender melhor. Assim, todo o que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago do fogo, conforme diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, eternamente. Quando se fala de eternidade, é porque tem algo eterno, né? Tem algo eterno. Tem pessoas que e com desejo à eternidade, porque o homem tem esse desejo de viver eternamente, até agora aqui, né? Às vezes, não queria morrer não, queria viver eternamente, o que é isso? Queria ter um botãozinho que quando chegasse aos 60 e fosse voltando 50, 40, 20, 10, 1. Depois vamos lá, vamos no 5, 10, 15, 18 aninhos, muito bom. Opa, 20 anos, que legal. Vamos para os 30, benção. Vamos chegar nos 40, opa, muitas experiências. 50, opa, passei para a terceira idade, 60. Peraí, vamos voltar novamente. O homem tem ele tem o desejo da eternidade. Essa vida interminável doada por Deus ao homem é também razão pelo qual o homem nunca se satisfaz em sua vida. Nunca se satisfaz, não é? Sobre isso, Salomão, o pregador, atesta. Ele sela isso. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Como diz em Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 11. Depois vocês dão uma olhadinha nisso aí. Então, para você ver, o homem tem isso no coração. Pode ser quem for, não interessa. Pode dizer que seja ateu, pode dizer que seja o que for. Não importa, nasceu, ele pensa em algo eterno. Mesmo que ele finja que, não, isso aí não existe, isso aí é isso é aquilo outro. Não, a eternidade está dentro dele. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Viu? Agora, o problema está agora. Em que, pastor? Após a queda do homem. Aí muda de posição. Antes, o homem desfrutava da comunhão com Deus de plena liberdade. Contudo, após a queda, o homem sofre da ausência de Deus, da perda da liberdade e da escravidão do pecado. Aí muda. Aí não. Aí mudou a história. Eu podia, nessa primeira parte, falar coisas a teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito, a respeito de todos em termos geral, não é? Mas o tempo não deixa a gente. Aqui eu já estou achando comprido, tem muita coisa para falar ainda. Então, assim, após a queda do homem, muda a posição dele, muda tudo. O homem é totalmente depravado. Isso não significa que o homem fará todo o mal que é capaz de fazer, mas que todas as faculdades do homem foram completamente corrompidas. Assim, isso implica muito. A mesma coisa que um HD de um computador, quando é corrompido, aí se estraga, aí ele trava, aí ele fica com problema, aí e dá série de problemas no computador. Daqui a pouco você está jogando o computador para lá, não quer saber mais, quer comprar outro. Então, assim,
Então o homem, as faculdades do homem agora estão completamente corrompidas, né? E não há absolutamente do pecador um bem espiritual, não há nenhum bem comum algum nele que tem uma relação com Deus, mas somente perversão, só perversão. Não, pastor, tem muita gente boa. Não. Aqui, ó, vamos ler. Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. 7:18. Diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 18. Diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo falando. Quando eu quero fazer o bem que eu desejo, eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Ele falando aqui neste capítulo 7 de Romanos, se vocês leem depois, você vai ver que depreciação ficou o homem. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo, deixa eu ver, vamos lá, Timóteo. Onde é que está Timóteo? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 4. Diz assim, ó, capítulo 3, versículo 2 a 4. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeição moral, ou seja, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você viu como mudou a situação agora? Como ficou completamente corrompido? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar um negócio. Eu estou fazendo assim para acertar na câmera aqui, porque eu não sei que lado que eu fico, né? É a falta de experiência. Deixa eu te falar um negócio. A pior coisa que está no final aqui. Está no final do versículo 4 aqui, ó. Né? Do versículo 4. Não era mais amigo de Deus. Isso quer dizer que estava acabado mesmo. Então, por isso, toda essa coisa maléfica aqui, que agarrou, irreconciliáveis, caluniadores, gananciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Quanta coisa ruim tem acontecido em nosso meio. As pessoas falam, por que meu filho é desse jeito, desobediente? Meu Deus, foi que eu fiz? Não, o que é isso? O ser humano, meu filho. A queda. A posição dele mudou. A posição do homem mudou. Está completamente corrompido. Não há absolutamente no pecador um bem espiritual. Não há. Se procuram e alguma coisa boa no homem, mas as pessoas não conseguem achar, por mais que elogia daqui, dali. Nós somos cheios de falhas. Nós temos que nos fragmentar o disco para tirar as brechas, as falhas e começar a fazer um renovo, senão a coisa fica totalmente destituído do amor de Deus. Total. O que fala João capítulo 5 e versículo 44? Vamos lá. João 5:42. João 5:42. Vamos lá em João. Bora lá, João. João 5:42. Não é? João capítulo 5, versículo 42. Dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora a nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é o verdadeiramente o Salvador do mundo.
Só tem um Salvador. Só tem uma pessoa que pode nos tirar dessa condição maléfica. O homem é carregado de desejo pecaminoso que ultrapassa a consideração por Deus. Ultrapassa a lei de Deus. O desejo pecaminoso do homem é terrível. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3 e 4. Vamos lá em Timóteo outra vez. Vamos lá, Timóteo. Meu Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha que situação que ficou o ser humano, o homem. Que coisa. Às vezes falta palavra, não é? Ou nos enchemos de palavra para dizer o que tem que ser dito. Qual a necessidade do homem, a verdadeira necessidade do homem? Supremamente determinada em sua preferência do eu, egoísta, um ser egoísta em relação a Deus, interna ou externamente. Em 2 Timóteo, capítulo 3 ainda, no versículo 2, diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos. É possuído de uma aversão a Deus. Você entendeu essa palavra, aversão? Vamos ver Romanos 8, versículo 7. Vamos lá em Romanos 8, 7. Eu tô buscando aqui na Bíblia, viu? Estou buscando aqui na Bíblia. Romanos 8, 7. Vamos ler, Romanos 8, 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Olha que coisa. Aversão a Deus. Tudo que é em desfavor de Deus, tudo que é contra Deus, ele virou. Depois as pessoas falam: por que isso que acontece? Por que esse Deus Todo-Poderoso deixa acontecer isso, deixa acontecer? Que nada, rapaz. Tá lançando o que passou com a queda, lançando para Deus? Não. Negativo. Então, assim, é desordenado. O homem ficou desordenado e corrompido em cada faculdade. Veja o que diz em Efésios capítulo 4 e versículo 18. Efésios, vamos lá em Efésios. Vem cá, Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 18. Efésios 4 e 18 diz assim: entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Depois vocês olham aí também Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, capítulo 1, versículo 15, e também em 2ª carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 1, e também em Hebreus, capítulo 3 e 12. Olha como o homem ficou desordenado. Ele ultrapassou todos os limites. Tem pessoas que falam assim: por que isso acontece com o homem? Por que isso acontece comigo? Por que estas coisas, eu não estou entendendo por que esses negócios estão acontecendo comigo, meu Deus. Lê a Bíblia. A gente, a partir do momento que toma conhecimento da palavra, então a gente fica sabendo os porquês. É por isso que muita gente: por que isso? Por que aquilo outro? Por que aquilo outro? Quando você se enche de muito porquê, é porque você pouco sabe. Isso não quer dizer que você não tenha porquês, não, viu? Porque eu também tenho. Eu talvez não tenha como você tem. Talvez outros não tenham como você tem. E enfim,
não é? Cada vez menos aquele, porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A partir do momento que eu busco conhecer a cada vez mais, então automaticamente eu vou sabendo de fato o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer, para não ficar, por que isso? Não, a gente deve tirar outras dúvidas. Quando eu era menino, fazia coisa de menino, tomava mamadeira, chupava biquinho, melecava a roupa, alguém tinha que limpar, trocar fraldinha. Agora não, peraí, gente, eu já sei qual é o caminho do banheiro, eu já sei, hein? Qual é? Então assim, cresça, vamos crescer, vamos crescer. Vamos crescer nessa fé, vamos crescer na palavra. A palavra é viva, ela te esclarece todas as coisas. Você entende? A incapacidade do homem não tange apenas a sua moralidade, mas a sua insuficiência, insignificância diante da majestade soberana de Deus. Qualquer atividade que tenha por foco distinto da glória de Deus não agrada a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Deixa eu ir lá. 1 Coríntios capítulo 10, 31. 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não importa o que você vai fazer, não importa o que você vai fazer, o que você está pensando, que seja tudo para a glória de Deus. E pronto, acabou. Seja tudo para a glória de Deus. Não interessa qual seja essa atividade. Por mais que se reconheça a possibilidade da realização de um bem natural, cívico, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, como fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que tal incapacidade inclui a impossibilidade de receber o Senhor Espírito Santo? João 17,14, olha o que diz João 17,14. Vamos lá em João 17,14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Vou-lo-á de anunciar. A palavra de Cristo, né? A incapacidade está ligada diretamente à completa falta de vontade, como diz em Romanos. Eu vou ler Romanos, é bom ler a Bíblia. Romanos, vamos ler aí, lê Romanos 3,11. deixa eu ver deixa eu ir aqui a Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha a incapacidade que ficou ligada no homem. Que perversão. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Pelo amor de Deus, que coisa terrível, que falta que está dentro do ser humano. Que o homem não tem livre-arbítrio. A expressão livre-arbítrio fala sobre a capacidade do ser humano em julgar o que é certo e o que é errado, moral e imoral, e optar por realizar livremente, ou seja, sem outra influência, o que desejar. Não precisa ninguém me influenciar, te influenciar disso ou daquilo outro. Não. Existe o tempo da ignorância, é diferente. Existe o tempo da ignorância, né? E a Bíblia já fala que o tempo de ignorância Deus não leva em conta. Agora, você não querer tomar conhecimento, não, eu sou ignorante, não estou nem aí. Porque tem gente assim, tem gente perversa. Isso é perversidade. A pessoa fala assim, não estudei mesmo, eu fui um avacalhado na escola, fui isso, fui aquilo outro, e tal, não estou nem aí, não quero nem saber de nada. Isso não é ignorância, não.
Isso não é ignorância, não. Isso é voluntariedade. Isso está dizendo assim: eu estou deliberadamente dizendo eu não quero. É a mesma coisa com a pessoa, ou você crê ou você não crê. Aqueles que creem é porque acreditam. Aqueles que não creem e dizem assim, não quer nem saber mesmo. Então a mesma coisa são estas pessoas que não querem tomar conhecimento da verdade. É diferente. Você tem o livre-arbítrio para saber uma coisa ou outra, se está errado, se não está errado. Entretanto, todas as faculdades do ser humano foram corrompidas e por isso sua vontade está atrelada à prática pecaminosa. Ou seja, não é possível para o homem julgar o que fazer sem influência do pecado, que permeia toda a sua constituição. É por isso que Jesus atesta que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Porque quando nós vamos fazer uma coisa, automaticamente vai umas formiguinhas atrás, ou seja, vai uns besourinhos atrás, não é? Com a essênciazinha, porque tem um mal lutando, a carne e o espírito lutando. Então é o seguinte, vai dizer, não faz não, vai não faz isso não. Aí, ou então, quando é você fazer o bem, aí você, não faz isso não. Quando é você fazer o mal, aí você vai lá, vai mesmo que é bom, vai lá e tal. Então, quer dizer, vai ter uma influência, mas você tem a faculdade para pensar, para ter o livre-arbítrio de dizer, isso eu quero, isso eu não quero. Entendeu? Porque a escravidão é o estado oposto à liberdade, e a verdadeira liberdade exige o conhecimento da verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é exatamente isso. E a presença do Senhor Espírito Santo, é por isso que as Escrituras usam de forma recorrente a ideia de que na salvação fomos chamados à liberdade, como fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 13, e a mudança do senhorio do pecado para Deus. Em Romanos 6, versículo 18 a 22. Que homem tem livre agência? Que homem tem livre agência? Apesar de não ser capaz de realizar qualquer bem que alcance a Deus e alcance o favor de Deus, as Escrituras demonstram que o homem é livre para realizar o que bem tentar. Aquilo que ele quiser fazer. Por exemplo, eu estou aqui agora, se eu quiser parar esse vídeo, eu paro. Se eu quiser continuar, eu continuo. Então eu sou livre para isso. Então normalmente suas ações seguem sua natureza. A natureza está atrelada no homem, não é? Como diz em Romanos capítulo 1, versículo 19 a 30, Efésios capítulo 2, 1 a 3. Então veja bem que o homem depende da ação divina para se converter. O que é que você diz? Uma vez que o homem é escravo do pecado, não é capaz de se salvar-se, é incapaz de agradar a Deus ou de lhe comprar um favor. Como que ele vai comprar? Um pecado? Um pecado não compra nada de Deus, não, filho. O homem é completamente dependente da ação do Espírito Santo no convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, segundo o que diz João capítulo 16, 8 a 11. A ideia de convencer implica na ação do Espírito Santo de apresentar o Evangelho de modo claro, que o pecador tenha diante de si a possibilidade de aceitá-lo, não somente por intermédio da ação do Espírito Santo, é que o pecador pode receber o Evangelho, somente através do Espírito Santo é que ele pode receber o Evangelho, somente, nós somos apenas um veículo que lançamos a palavra, mas a ação do Espírito Santo, isso é o ministério do Espírito Santo em guiar o homem à verdade, conforme a orientação do Senhor Jesus Cristo. Cadê aquele pessoal que vinha chorando quando aceitava Jesus?
Você sabe por que aquela pessoa vinha chorando? É porque é o seguinte, não, as pessoas hoje vêm sorrindo e tal, é moda e tal. Normalmente essas pessoas que vêm sorrindo muito e tal, é um fraquejar. Não, mas tem que vir sorrindo mesmo, é festa, eu não sei tudo. Não, rapaz, deixa eu te falar um negócio. Eu sou mais quando uma pessoa chora. Sabe por quê? Porque quando vai a palavra, que é orientação, a palavra é a orientação do Senhor Jesus Cristo. Ô glória! Eu vou ler aqui João 16,14, vê? João 16,14, presta atenção. Lembrando deste versículo, João 16, 14, João 16, 14, diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Aí a palavra vai, aí chega lá no pecador, chega lá, aí está batendo na porta do pecador. O pecador abre a porta, aí ele entra, a palavra entra. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Você sabe qual é a hora que Jesus ceia com o pecador? É quando ele abre a porta, a palavra entra e o Espírito Santo convence. Quando convence, aí eu entro e cearei com ele. Aí ele fala assim, aí ele olha para dentro de si e fala: eu estou errado mesmo. Eu sou uma peste mesmo, eu sou ruim mesmo, eu sou perverso mesmo, eu não presto, mas o Senhor é bom. Aí a lágrima vem, a laranjinha lá dentro aperta, espirra as lágrimas pelos olhos, aí ele vai chorando lá na frente. Ô irmão, não tem coisa mais linda, sabe por quê? Ali é o convencimento do Senhor Espírito Santo. O Espírito Santo, quando está convencendo o cidadão, o pecador, aquele que não vale nada, né? É opositor de Deus, enquanto não se abre a porta do coração, enquanto o Senhor não entra e ceia com ele, então ele é um averso a Deus. Que o homem é completamente responsável por sua condição. A Bíblia nunca coloca sobre Deus a responsabilidade da prática ou da culpa do pecado, mas antes sobre aqueles que praticam o mal e que sobrevém a culpa, a punição e o peso dessa infração da lei moral de Deus. Isso se chama responsabilidade. Assim, o homem natural, não regenerado, além de desprovido da graça, de ser incapaz de agradar a Deus, escravo do pecado, é responsável por cada uma de suas ofensas a Deus. Tem pessoas que pensam que é muito fácil, que chegou assim, resolvi. Não é. Você quer saber o conceito sobre isso? Quer saber? Tem uma confissão de Westminster que dizia assim: o homem, devido à sua queda num estado de pecador, perdeu completamente toda a capacidade para querer algum bem espiritual que acompanhe a salvação. É assim que, como o homem natural que está inteiramente oposto ao bem e morto do pecado, não pode, por sua própria força, converter-se ou preparar-se para isso. Ou seja, não é possível para o homem alcançar a sua própria salvação. Por isso depende exclusivamente da graça de Deus para ser resgatado. Por isso Deus estabeleceu um plano. Deus estabeleceu um plano, o modo pelo qual o homem pode ser salvo, liberto, redimido e retornar ao estado natural no qual foi criado. Só tem o aceitando como único e suficiente Salvador, crendo nas suas palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna.
Não importa o pregador, não importa o tamanho, a cultura, o intelecto, o saber de qualquer pregador. Ele pensa na eternidade. Não interessa quem. Registra dentro dele até medo. Registra dentro dele esperança. Registra dentro dele um ponto de interrogação de alguns porquês, de tantas linhas de pensamento que é oferecida para que alguém estabeleça uma verdade, para que se acredite nela, para que você possa estar bem com Deus, em uma relação melhor com Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra possa ter servido de bênção para a tua vida, para a tua família. Fico muito grato a Deus de você ter emprestado os teus ouvidos para ouvir essa mensagem. Ouvir essa mensagem. Uma mensagem pela qual é para ser falada nesses dias. A necessidade do homem. O homem, ele é totalmente carente, desprovido de Deus. Nós temos que voltar a pregar o Evangelho. Não, mas que... Não, irmão. De primeiro, o pessoal está muito dentro de igreja, muito dentro de templo, ali, brigando por posto. O pastor hoje não vai me dar uma oportunidade, não me deu uma oportunidade. Vou mandar um papelzinho para ele, para dizer para ele que eu quero pelo menos orar. Vou mandar um papelzinho ali, porque eu quero pelo menos cantar. Fica bochechuda, porque o pastor naquele dia não deu uma oportunidade, e muitas vezes o pastor sai dando oportunidade para todo mundo, para querer fazer um bem, para mim ficar bonito na fita aqui, vou dar. Aí quando é no horário da palavra, aí Deus tem que falar em 1 minuto, você está explicando. Para mim dar uma palavra, irmão, aqui agora, olha quanto tempo eu passei em vídeo para mostrar para vocês. E olha que eu não expliquei muito bem. O povo está perecendo porque está faltando palavra. Então assim, irmãos, esse povo nosso está clamando de fome, sede, de justiça, da palavra do Senhor. A única que pode regenerar o homem, a única que pode converter o ser humano, mudar o plano, a condição, é a palavra. Por mais que fale mal da palavra, fale mal da Bíblia Sagrada, por mais que falem que está cheia de erros, que um monte de hereges, um monte de prostitutos, um monte de raça ruim, transcreveram a Bíblia, traduziram para o português, para infinidade de idiomas, cada um, não interessa o que é raro, se é raro, a própria Bíblia explica, ela tem detalhes, ela tem mistérios aqui dentro, pela qual ela te explica o teor da verdade, que tem um Pai amoroso que te espera. Ouça o final desta canção, que eu quero orar por você neste momento. Escuta aí. Será que você já parou para pensar? Está tão perto desse dia. É verdade. Valeu a pena esperar. Valeu a pena.
Olha o que diz esse coro desse cântico. Glória a Deus. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar, valeu a pena obedecer. Valeu a pena aqui até sofrer. Vamos usar uma outra vez. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. E sua vida inteiramente consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: valeu, valeu. Eu quero orar por você agora, agradecendo a Deus por sua família. Deus te abençoa, Deus te guarda. Eu quero dizer que o Senhor, Ele é maravilhoso. Muitas pessoas me pediram orações, não é? Lá de Campos Altos, da cidade de Campos Altos, não quero citar nomes, de Uberlândia, de Teófilo Otoni, do Vale de Jequitinhonha, Caratinga, Inhapim, Belo Horizonte, de Arequipa, em Peru, Puerto Maldonado, também Peru Lima, também pessoas que estão em Massuco, também ali. Vamos orar também pelos nossos missionários que estão em Chiclayo, não é? Orar por toda a igreja, em todas as partes, seja do Brasil ou fora, lá em Bruxelas, pelo nosso querido irmão Romário, por todos os pastores, todos os sacerdotes da Igreja Católica também, por todos os religiosos, seja eles qual a crença for, não importa, são pessoas que estão no mesmo estágio de homem pecador, precisando simplesmente que o Senhor use através de sua palavra, batendo na porta do seu coração, e toda perversidade deste homem caia por terra a partir do momento que a palavra entra, que é o Senhor Jesus, e o Senhor Espírito Santo possa fazer um banquete lindo neste coração, para que você possa verdadeiramente cear com Cristo. Cear com Cristo é estar em comunhão com Ele, é senti-lo, e sentir o prazer de não errar mais, não é? Então eu quero orar por você, você que tem uma família, e eu creio que você tem uma família abençoada, por mais divergências, por mais situações e obstáculos que você esteja passando, ou que passou, ou que poderá passar. Então eu quero te abençoar. Pai amado, Criador dos céus e da terra, de toda a eternidade, o Senhor que é o dono, é o proprietário, o Senhor que confeccionou o homem, Adão, filho. Adão era filho, criado. Sim, Pai, ele errou, é verdade. Todo o seu intelecto, toda a sua inteligência, tudo que ele tinha como autoridade de poder fazer e desfazer, de decidir o que verdadeiramente poderia decidir. Aquilo que ele quis, ele o fez. Ele escolheu. E a escolha dele, Pai, não foi tão boa. Não foi tão boa. Foi péssima. Porque através dele morreram todos os homens. Todos pecaram e destituídos
foram da glória de Deus, por causa de Adão. Mas tu, ó Senhor, meu Pai amoroso, te amo. Eu sei que todos foram destituídos, todos pecaram, todos se afastaram da tua glória, se despiram da espiritualidade santa. Mas, carinhosamente, o Senhor preparou o teu Filho amado, Jesus, para, através dele, nos dar uma injeção, nos liberando de todo o pecado que veio sobre nós, que acarretou sobre nós, desde Adão a toda a humanidade. Então eu te peço por esta família que está nos ouvindo, que ouviu esse vídeo, eu peço por cada um, Pai, que pela qual investiu em estar ouvindo esta palavra, a necessidade do homem. Eu te peço pela vida deste filho, desta filha, deste pai, desta mãe, deste sacerdote, destas pessoas que estão em suas religiões, suas crenças. O Senhor sabe verdadeiramente, Pai, as condições que eles se encontram. Te peço pelos pastores, te peço por todos os ministros, de todos os ministérios na terra. Te peço, Pai amado, para que haja um avivamento, para que eles possam proclamar a tua palavra, sair da caverna, e dentro da caverna ter ensinamento, a caverna que nós chamamos de templo. A gente entra neste lugar e não queremos sair mais, está muito cômodo. Mas, Senhor, dá um avivamento, dá uma injeção de ânimo no teu povo. Não sei, o Senhor sabe como fazê-lo, porque o Senhor conhece os teus filhos, o Senhor sabe até cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. O Senhor nos conhece por inteiro, o Senhor anda nos corredores da nossa alma, porque diz a tua palavra que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medula. O Senhor nos conhece. Então eu te peço, Senhor, pela família que está se dissolvendo no planeta Terra, em todas as nações. Está uma desmoralização, Senhor, está uma confusão terrível. Nós sabemos, Senhor, que tudo isso já foi apresentado através de tua palavra. Eu te peço por cada ser que pela qual o Senhor possa nos escutar através deste vídeo, até mesmo aqueles que não alcançarem a ver este vídeo até este final. Eu te peço, Senhor, traz uma bênção especial para eles, para que eles possam ter conhecimento da tua palavra e eles possam se revestir, aleluia, com o teu Espírito Santo, para poder ser guiado com tranquilidade às coisas boas desta vida e ainda poder, Senhor, com tranquilidade participar da vida futura. Que o teu nome seja exaltado nisso tudo. Em o nome de Jesus, eu te peço, Senhor, para todos estes que pelas quais estão agora, ó Pai amado, vendo este vídeo. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.